Eu tenho 15 anos e nasci nesse buraco chamado Brasil. Mas os meus pais vieram do Canadá para cá e somos todos estrangeiros. A minha mãe, entre um cigarro e outro, sempre deixou muito claro que o ambiente que a gente vivia não era saudável. Ela trabalha como prostituta e esse ambiente era o meu ambiente. E isso me gerava sempre comentários muito pesados. Eu carregava o sinal, a dor e o peso da escolha que ela tinha feito. Vários insultos, várias piadas. E na escola não era diferente. Eu branca, do cabelo ruivo, desgrenguenhado, falando português diferente. Muitas pessoas falavam comigo rindo e me zoavam e sabiam da minha mãe. Então me chamavam de filha de prostituta barata, de estrangeira nojenta, de várias palavras estranhas e faziam muitas piadas. E não era só isso. Eles às vezes me empurravam, pegavam os meus livros, chutavam no corredor e puxavam meu cabelo. Teve um dia que, saindo do banheiro, um grupo de meninas me rodeou e começaram a me socar. E eu recebi um soco tão forte assim nesse osso que ficou um roxo na minha cara e ninguém fez nada. E quando eu cheguei em casa, que minha mãe viu que eu tinha apanhado, ela me olhou com aquela cara de nojo dela, fumando aquele cigarro fedido que ela sempre fumava, e falou que era melhor eu aprender a me defender antes que ela me desse um tapa para eu aprender, porque eu não queria filha dela passando vergonha. Mas aquele dia eu senti muita raiva da minha mãe, porque quando a gente é criança, a gente ama a mãe da gente como ela é. A gente não entende, então a gente só quer ser amada, ter atenção, ter carinho, mas ela não. E aquele dia eu comecei a ver que a minha vida era horrível, que eu vivia uma realidade, que eu vivia um buraco. E eu odiava, odeio esse país, cada rua, cada esquina, cada casa. E na minha cabeça, eu penso que quando eu for embora para o Canadá, as coisas vão melhorar. Porque talvez eu não saiba o que tem lá para me esperar, então eu vejo que lá talvez seja melhor do que aqui. Lá, pelo menos, talvez as pessoas me acolham ou não sintam que eu sou tão diferente. E não me zoem, nem fiquem fazendo piadas comigo ou com a profissão que a minha mãe escolheu ter. Isso é um peso para mim. Com o tempo e as dificuldades, as pessoas do nosso bairro, dos comércios, começaram a querer cobrar as dívidas da minha mãe, me dando serviços. Então, eles pediram para que, isso com 13 anos, me pediam para que eu começasse a ir na casa dos vizinhos, cobrar o dinheiro que eles não tinham pago, que eles estavam devendo para esses comerciantes. E aí eu comecei a trabalhar disso. Aí trabalhar não receber, porque a minha mãe, né, pegava coisas, não pagava, então era a forma de pagar eles era fazendo isso. Era ir cobrando essas pessoas. Então eu batia na porta de várias pessoas e eu cobrava. E foi aí que eu comecei a perceber que eu podia usar toda a minha raiva. Porque uma menina de 13 anos cobrando dinheiro, eu tinha que ser forte. Eu tinha que ser muito forte. Então eu comecei a bater na porta dessas pessoas e falava para elas: eu vim aqui te cobrar e eu só vou vir aqui 3 vezes. A terceira eu não vou te avisar mais. Você vai sofrer consequências. E muitas pessoas ficavam assustadas e era incrível porque eu tinha uma raiva dentro do meu coração tão forte e isso transparecia no meu olhar, sabe? E eu sentia que era o que eu passava dentro de casa, o bullying que eu sofria na escola, as agressões que eu sofria, os maus tratos, a rejeição de tudo, de viver aqui, de ser diferente, de ter uma mãe que trabalha como trabalho, de sofrer na escola as consequências, de ser de outro país. E muitas das vezes funcionava. E por funcionar, por conseguir fazer as pessoas me pagarem, eu comecei a ver que eu tinha um poder. Porque a partir do momento em que a minha fala fazia com que o outro, né, pagasse, e aqui eu sentia que eu estava sendo forte. Então, foi aí que eu comecei a realmente querer entender mais de mim e me defender, aprender coisas sobre força e sobre poder. Mas nem sempre era fácil. Às vezes eu falava uma vez, quando eu ia a segunda pessoa pagava, mas ela não pagava, eu tinha que ameaçar a segunda vez, e aí eu tinha que ser mais forte, tinha que ser mais prepotente com a minha fala, e aí na terceira vez eu já chegava já com a cara feia, assim, sabe? Eu já chegava para atender nervosa, parecia que tinha uma coisa dentro de mim que me dominava, assim, eu já chegava brutalmente nas pessoas, sabe?
E muitas vezes eu conseguia o que eu queria, que era receber esse dinheiro para esses comerciantes. E eu sempre falava, se você me rejeitar, a gente vai ligar para a polícia. O comerciante está aqui no telefone, ele que me mandou aqui para receber o seu dinheiro. Então as pessoas viam que eu estava rolando mesmo uma ameaça e os comerciantes gostavam daquilo também. Só que nem sempre era fácil. Já teve muitos homens que me empurravam, que me agarravam ou que apenas riam de mim, sabe? E não era fácil, mas foi nessas de tentar me agarrar, de me empurrar, que eu decidi que ia começar a lutar, que eu ia começar a aprender sobre isso. Mas também não tinha apoio dentro de casa, né? Então eu comecei assim, assistindo conteúdo e aprendendo em casa a movimentar o meu braço, a como que eu fazia com o meu cotovelo, e foi assim que eu comecei a desenvolver um pouco a luta. Eu ainda tô treinando na minha casa, porque eu não tenho condição de ir para um lugar de luta, de autodefesa. Eu tenho 15 anos atualmente e, de verdade, a minha vontade é de trabalhar para juntar o meu dinheiro para sair desse país, porque na minha cabeça, quando eu voltar para onde eu sinto que eu vou estar, talvez lá eu seja feliz. Porque aqui a realidade que eu vivo é uma realidade infeliz. Então, eu junto meu dinheiro para poder sair daqui e eu compartilho a minha história como uma forma de desabafar. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história que eu achei muito interessante. Na maioria das vezes, nós que somos brasileiros, quando nós somos os estrangeiros fora do nosso país, nem sempre também a gente é bem recebido. Na maioria das vezes, lá, eles fazem piadas, eles praticam racismo, eles são extremamente preconceituosos, né? Várias vezes eu ouvi piadas sem graças, me perguntaram de que eu tinha chegado na Espanha quando eu morei lá, se tinha avião no Brasil, se era verdade que as cobras corriam atrás de mim aqui. Na televisão de lá só passava a favela e a Amazônia, então era a visão que eles tinham da gente no Brasil. Mas uma coisa que eu percebi ao voltar para o meu país é que quando eles vêm para cá, sempre tratamos eles como uau, né? Estudar numa sala de aula com um gringo sempre foi tipo, uau, um gringo, a pessoa de fora, né? Fala uma coisa diferente, fala uma coisa do seu país, conversa com a gente pra gente ver. É aquele pessoa que é o centro das atenções. Na minha escola, as pessoas que vinham de fora sempre tinham atenção pra elas. E elas eram paparicadas. E aquilo criou uma revolta em mim na época, né? Eu era uma adolescente revoltada. Eu falava, caraca, por que eu, né, com 12 anos em outro país, tipo, a galera ficava... Claro, tinha o futebol, o Ronaldinho, vamos jogar bola. Na cabeça deles era isso. Então tudo me resumia ao futebol, a Amazônia e a favelas. E eu vim do estado do interior de Goiás, né? Então, assim, tinha nada a ver com o Rio, nunca tinha ido numa comunidade na vida, nunca tinha ido na Amazonas. Então, era muito ruim o olhar que eles tinham com a gente, independente, latinos, sempre tirando a gente, falando pra gente que a gente não tinha cheiros bons, entende? Então, assim, o Brasil demorou muito para quebrar esse padrão e hoje ser muito amado por outros países. Que hoje, realmente, as pessoas, né, a internet, né, no meu ponto de vista, levou o Brasil para outro lugar. Tipo, a galera quer vir curtir nosso carnaval, quer vir curtir as nossas praias. Quebrou, porque a televisão realmente empregava isso. Trazer uma história de uma menina que nasceu no Canadá, que veio pro Brasil e que odeia o país porque tudo que ela passa, né, porque ela tá sofrendo esse preconceito, é como se as coisas estivessem invertendo, sabe? É como se o brasileiro estivesse começando a realmente tratar o gringo como a gente é tratado. Mas isso não é legal, né? A gente deveria continuar tratando todo mundo bem e a gente ser tratado bem também quando a gente chega lá. Essa é a parte boa da situação. E eu fico muito chateada que você passou por tudo isso, mas eu entendo a sua revolta. Imagino como deve ser ruim você sentir que você não pertence, que você não faz parte desse lugar, que você não faz parte dessa cultura, que você não faz parte dessa língua, né? Você nasceu aqui, mas você não tem sangue daqui, né? Você não tem, às vezes, correndo na sua genética, isso é ciência, é psicologia, correndo aqui. Então, o ambiente realmente não tá te fazendo bem. E pode ser sim que quando você vai embora, quando você chegue lá, você se encontre. E às vezes pode ser que você chegue lá e você também não se encontre, mas em outro país você se encontre. Ou às vezes você simplesmente vai começar um trabalho novo que vai mudar a sua realidade, vai mudar o seu ambiente, vai desconstruir tudo aquilo que foi construído. Ou você pode conhecer uma pessoa que te ajude nesse processo de cura, que te ajude a se conhecer, a trazer uma nova identidade para você como persona. Então, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Saiba que às vezes a sua dor
ela tá enraizada num local, porque é o Brasil as pessoas do Brasil que te fizeram mal, mas eu sinto muito por isso, né? Eu espero que você se sinta acolhida com o meu vídeo, se sinta querida mesmo e amada, mas tem todo o apoio do mundo para se encontrar e para encontrar o seu eu que você precisa tanto. Você só tem 15 anos, tem muita coisa para você viver. E eu espero que nesse vídeo você tenha um incentivo para continuar. Se você também é gringo e veio morar no Brasil e você também passou por alguma experiência, seja ela boa ou seja ela ruim, né? Me mande para eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários uma mensagem para essa gringa, para ela se sentir querida no nosso país. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, o Canadá é um dos melhores países para se viver na vida. Eu tenho muita vontade de conhecer o Canadá.